Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que manhã maravilhosa essa de hoje. Eu estou passando aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração, amém? Junto com um cafezinho. A palavra que quero compartilhar está aqui em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, diz assim, no verso 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse texto é muito poderoso, é muito forte. Paulo aqui ele está falando com o discípulo dele, né? Timóteo. Se você ler o capítulo 6, né, o último capítulo aí do primeiro capítulo do primeiro livro de Timóteo, da primeira carta a Timóteo, você vai perceber que Timóteo ele estava enfrentando algumas lutas na vida cristã, algumas situações, algumas adversidades. E a adversidade ela faz parte da vida cristã, né? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, que se esforçam se apoderam dele. Então, nós vamos enfrentar dia a dia algumas lutas, algumas situações, né? Quando Jesus conta a parábola do semeador ali, que a semente é lançada, nós vemos ali os espinhos, nós vemos ali as pedras, nós vemos circunstâncias no dia a dia, né, que vão vir contra nós para tentar abalar a nossa fé, para tentar fazer com que nós paremos a caminhada, paremos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, todos enfrentam isso, né? Todos enfrentam isso. O próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, por muitos momentos, tentaram pegar ele, né, mas ele conseguia se escapar, sair daquele lugar onde ele estava, porque ainda não era chegado o seu momento, né? Nós vemos também Jesus em um dado momento pregando a palavra, e a Bíblia diz que ele não pôde ali operar nenhum milagre, a não ser curar uns poucos enfermos por conta da incredulidade daquele povo. Então Jesus enfrentou adversidades, Timóteo enfrentou adversidades. E por que esse texto ficou escrito? Por que Deus deixou esse texto registrado, né? Porque o Espírito Santo falou ao coração de Paulo, para Paulo escrever isso aqui a Timóteo, para dar uma instrução para Timóteo e também uma instrução para nós, né? Nós usamos a Bíblia como um manual, uma instrução de vida. E eu acho interessante esse capítulo aqui, primeiro de 2 Timóteo, que primeiro Paulo começa dizendo que ele dá graças a Deus, né? Ele que servia a Deus de consciência pura, né? E ele fala para Timóteo, eu não tenho me esquecido de você. Quando Deus fala isso, quando Paulo fala isso para Timóteo, é para lembrar Timóteo que Timóteo não está sozinho na caminhada. Talvez você que me escuta nesse momento está enfrentando uma situação na sua vida onde cadê os seus amigos? Todos, cada um está cuidando da sua própria vida, cada um está desenvolvendo o seu ministério e você se vê sozinho. Meu Deus, cadê os meus amigos? Né? Mas eu quero que você saiba que Deus não tem se esquecido de você. Tem pessoas orando por você que você nem sabe, é verdade. Tem pessoas orando por você, orando para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, orando para que o propósito de Deus se cumpra na terra e você nem sabe. Elias, quando ele se viu numa situação sozinho, ele falou, Senhor, só eu fiquei. E Deus falou, não, Elias, não foi só você, tem 7.000 quem não se dobraram, né? Então, mas Paulo ele enfatiza aqui, olha, eu lembro de você nas minhas orações, você faz parte da minha vida, na minha vida de oração. E Paulo ainda diz mais, olha, eu lembro das tuas lágrimas e eu estou ansioso por ver-te, eu quero ver você, né? Eu tenho saudades de você, né? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Então, Paulo ele está ressaltando aqui que Timóteo tinha uma fé sincera, né? Eu confesso, tem dia que nós temos assim mais ânimo, mais fé, mais coragem, mais vontade,
e tem dia que a gente não está querendo nada. Não é verdade? Será que isso acontece só comigo? Aquele dia que você não tem a mesma pegada. Eu sempre disse que é como ler a Bíblia, né? Eu entendi que eu não leio a Bíblia quando eu estou empolgado. Eu leio a Bíblia todo dia porque eu entendi o propósito. Porque se for esperar um dia para estar empolgado para ler a Bíblia, tem dia que a gente não está empolgado para ler a Bíblia. É verdade, né? E eu penso que todos passam por isso. Todos passam por esses momentos, né? Só que a gente não lê a Bíblia por estar empolgado, a gente lê a Bíblia por entender o propósito, por ser a palavra de Deus, por ser alimento, então a gente precisa se alimentar, por isso a gente lê a Bíblia. Mas tem dias que a gente está cabisbaixo, vamos usar essa palavra, e aqui Paulo ele está falando assim para Timóteo, mas eu sei da tua fé sem fingimento, da tua fé sincera, eu sei da herança que você tem, né? Você recebeu isso da sua mãe, da sua avó, e eu estou certo que também em você habita, né? É interessante isso. Paulo está falando assim, cara, você fica firme, não se deixa levar para as tribulações, não se deixa levar pelas tribulações, pelas circunstâncias, pelos momentos que você tem vivido. E Deus, eu penso que está usando essa palavra para falar ao meu coração e ao teu coração essa manhã, né? Talvez você olhe para trás e fala, poxa vida, eu queria voltar àquele tempo já passou. Agora é um tempo novo, é um tempo de fazer o tempo de Deus, né? Andar no tempo de Deus. A gente gosta de boas lembranças, e boas lembranças fazem parte, nos animam, falam, uau, eu já estive lá, mas é passado. O que você pode viver é hoje, é o que você está vivendo agora, para um futuro, entendeu? Então, mas são boas lembranças, né? Quem te viu, quem te vê, olha de onde você saiu, olha o que você fazia, né? Olha quem você era, né? Então Deus traz isso à tua lembrança, olha tudo que Ele tem feito na tua vida, tudo que Ele já fez na tua vida, e tudo que Ele ainda, da onde Ele te tirou, não é verdade? Então Paulo fala assim, olha, eu sei da sua fé sem fingimento, né? Da sua fé sincera, eu sei. Paulo está dizendo para Timóteo, eu sei os caminhos que você andou né, no ministério, os sonhos, os desejos, as vontades, quantas lágrimas. Eu lendo esse texto, eu lembro de mim mesmo. Quantas vezes, em quantas vigílias eu passei orando a Deus e dizendo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, né? E quantas vezes chorando, né, se derramando diante de Deus. E quantas vezes eu já cheguei e olhei para trás e falei, Senhor, eu queria orar igual aquele dia, aquela mesma intensidade, né? Mas a gente cresce e precisa crescer, né? E quando a gente cresce, Deus não fica lidando com filhinhos o tempo todo, né? A gente cresce porque a gente cresce, Deus ele aumenta a dose de alimento e a consistência do alimento. Quando é bebê, quando é criança, é leite, depois vem para um pastoso e depois começa a comer comida, né? Então assim é o nosso processo. Você, na criação dos teus filhos, né, ou você que é filho, você percebe que as coisas não se tratam mais como criança a partir do momento que começa a se crescer. E assim diante de Deus também. Então a gente quer ficar sendo criança, bebezinho o tempo todo, chorando, o papai está aqui para socorrer. Mas depois que a gente cresce um pouco, a gente descobre que é nós que temos que dar um passo, né, adiante. E aí o texto ele continua e diz assim, por esta razão, pois te admoesto, né, a palavra admoesto aqui eu trago a sua mente, eu te faço lembrar, eu te advirto, né? Então, por esta razão, eu te faço lembrar que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Olha só que interessante. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, eu sei da tua fé sem fingimento, mas olha o seguinte, por causa dessa fé sem fingimento, eu te admoesto, eu te faço lembrar que você tem a tarefa de reavivar o dom de Deus que há em ti, que foi transmitido pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando, cara, a mesma unção que eu carrego, o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está sobre você, é a mesma unção que está sobre você. Então, mas cumpre a você o papel de reavivar isso, né? Reavivar significa aquilo que um dia já estava vivo, mas que infelizmente não está mais tão vivo e precisa ser reavivado.
É como uma chama que ela está se apagando, precisa de lenha, né? Talvez a tua vida esteja nesse momento hoje, você já não tem mais tanto ânimo, não tem mais tanta vontade, e você está esperando que Deus opere algo maravilhoso na tua vida, e Deus quer operar algo maravilhoso na tua vida, mas você precisa reanimar. Então, e hoje nós estamos vivendo uma grande competição com a nossa mente, porque são as distrações, né? Quantos momentos nós queremos só ficar arrastando o dedinho, olhando videozinhos na internet, só para passar o tempo, como se aquele tempo não existisse, mas aquele tempo existe, né? E a gente fica fazendo coisas às vezes que não traz edificação, não traz alimento, não traz nenhuma força para nós. Então Paulo está dizendo assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, aí vem um conselho meu: procure ouvir mensagens que vai trazer esse ânimo para você, procure ler livros, né? Eu lembro sobre isso, eu lembro que uma vez, no meu ministério já, cafezinho, eu estava passando, bom dia, você que entrou aí, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu queria muito fazer a obra de Deus, eu já estava no ministério, mas eu estava passando por uma crise ali que eu não conseguia orar, eu não conseguia ler, não tinha ânimo para essas coisas. E então me deram um livro para ler, vai ler Bom Dia Espírito Santo, que esse livro é muito bom, me recomendaram esse livro, e eu fui ler esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Todo mundo fala sobre ele. E quando eu cheguei na parte daquele livro que Benihim fala, né, depois de orar 12 horas durante o dia, ele levanta para sair do quarto porque a mãe dele o chama para jantar, e o Espírito Santo fala com ele: fica mais 5 minutos comigo. Naquele momento eu quase rasguei aquele livro, eu quase rasguei o livro. Por quê? Porque eu estava numa luta, eu não conseguia orar, e parecia que o céu estava de ferro, de bronze, minha oração não passava, eu não sentia nada nos meus momentos de oração. E aí eu vou ler um livro, o cara ora 12 horas, numa maior alegria, no maior prazer, e aí quando ele para de orar por 12 horas, o Espírito Santo ainda fala com ele para ficar mais 5 minutos, eu falei: cara, é brincadeira, cadê eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? O cara está orando 12 horas, o Espírito chama ele para orar mais um pouco, e eu estou aqui tentando orar e não consigo orar nem 5 minutos, né? Eu não terminei de ler esse livro até hoje, acho que eu preciso terminar de ler. E eu entrei em uma crise terrível, porque a gente fica se comparando com o outro que a gente lê nos livros, né, que é melhor do que a gente, que ele é homem que já... Não, esse é um homem de Deus, nossa, essa mulher é poderosa, mulher de oração, e a gente fica se comparando. Não se compara. Eu aprendi isso com um pastor amigo meu, pastor Marinho, e ele fala que nós temos altos e baixos no ministério, na vida cristã, na vida de oração, na vida de leitura da palavra. E se você escrever um livro nos momentos de pico, né, de muita energia, de muito gás, talvez se você mesmo for ler esse livro nos momentos que não tem tanto pico assim, tanta energia, você vai falar assim: uau, que homem de Deus, né? Então, nós temos picos. Mas nesse momento que eu estava nessa crise terrível de não conseguir orar, mas eu orava por obediência, por entender aquilo que eu falei, né? Eu não leio porque estou empolgado, eu leio porque eu entendi o propósito. Então, mas mesmo assim eu orava em línguas, ficava tempos, horas e horas orando em línguas, a mente parecendo um turbilhão, né? Que nem diz um amigo meu, o pastor Roberto, diz que a mente da gente fica, constrói, destrói, vende, viaja, compra, a mente fica muito acelerada, mas graças a Deus pela oração em línguas, que a mente não precisa participar da oração. Então eu ficava orando, e me deram um livro, Caçadores de Deus. E nesse livro, o que marcou muito a minha vida nesse livro foi que eu sou um caçador de Deus, e você é um caçador de Deus, né? E um caçador, ele está sempre em busca da caça, ele não desiste dela. Tem hora que ele perde o rastro, tem hora que ele perde o cheiro, tem hora que ele perde a pegada, mas ele sempre está em busca, ele nunca desiste, ele não quer voltar para casa sem a caça. Então eu entendi que eu era um caçador de Deus, isso me deu um ânimo, né? Mas é interessante, eu não desisti de buscar, eu não desisti de caçar, eu tenho caçado até hoje. E talvez você está na mesma situação que eu, né? Nessa circunstância que eu estava vivendo, você já não consegue sentir mais a presença de Deus, não consegue mais ter ânimo, não consegue... Tá, mas olha, não desista, você é um caçador de Deus, continua firme, continua buscando, continua orando,
Mas eu não estou sentindo. Não, não é por sentir, é por sentir por entender a necessidade. É como você vê alguém que não está bem de saúde, a pessoa fala, mas eu não quero comer. Você fala, mas você precisa comer, você precisa se alimentar. E a palavra de Deus, ela é alimento. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então precisa se alimentar da palavra e reavivar o dom. Então, à medida que você vai buscando, você não desiste da caminhada, você não abandona a caçada. Então é natural que vai vir a chuva, né? Vai vir a alegria, vem pela manhã, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é isso que Paulo está falando com Timóteo: reaviva o dom que há em Deus, né? O dom de Deus que há em ti, né? Que foi transmitido pela imposição das minhas mãos. E aí diz no verso 7, olha só que interessante: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. A palavra covardia aqui, eu vou até olhar ela aqui, quer ver? Ela é timidez, medo, deilia no grego. É o mesmo que timidez, medo, covardia. Então, Deus não tem nos dado um espírito de medo. Deus não nos tem dado um espírito de timidez. Por quê? Porque o que é o medo? O medo, ele é a incerteza, é a insegurança, né? Onde tem medo tem insegurança, onde tem medo tem incertezas. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor têm certeza, né? Então, como é que eu vou dizer isso para você? E a Bíblia diz aqui, né, um espírito. Então, existe um espírito, existe uma opressão de covardia, uma opressão de medo, uma opressão de timidez sobre você, sobre as pessoas, que às vezes essa pressão, essa opressão, ela vem tão forte que dá medo de sair de casa, dá medo de avançar no ministério, dá medo de romper em fé, dá medo. Mas o que observa nesse texto é a palavra: Deus não nos tem dado um espírito. Então, Paulo está reforçando aqui para Timóteo que há uma opressão, há uma luta espiritual. Paulo também, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Então, esse medo, essa insegurança, essa incerteza, isso é uma opressão maligna. E o que se faz com a opressão maligna? Se repreende, tá? Então a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti o diabo, resistir às tentações, resistir aos ataques malignos, né? E ele fugirá de vós. Né? Agora de manhã eu estava pensando algo interessante, né? Tudo que você pensa, você sente, como você sente, você age, é uma regra. Então, imagine que a mente de Timóteo nesse momento poderia estar pensando em desistir. Timóteo era um cara novo no ministério, tinha as afrontas dos mais velhos, né? Talvez tinha pessoas na caminhada de Timóteo que não vissem Timóteo como um grande pastor, um grande homem de Deus, né? Então, e aí Satanás, ele vai usar as pessoas, ele vai usar os ataques na nossa mente para tentar nos desanimar. Mas aí Paulo reforça, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, tá? Mas Deus aí mais de poder, ou seja, mas tem um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Então Deus está falando o seguinte, cara, essa opressão que está vindo sobre você não é de Deus. Repreende esse negócio, tá? Repreende esse negócio e se apega no poder, no amor e na moderação. Se apega com firmeza no espírito que Deus tem nos dado. A palavra moderação, ela significa admoestação, chamado a estabilidade de mente. Cara, cuida da sua mente, né? Autocontrole. Então, a Bíblia está dizendo assim, estabilize a sua mente. O segredo está na mente, querido. Tá ok? Eu quis muito passar hoje para entregar essa palavra para você, para mim, para nós, né? Eu quero todas as manhãs estar aqui, passando por aqui, para deixar uma palavra ao meu e ao seu coração.
Eu peço que você compartilhe essa palavra. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilha ela. Compartilha com os seus amigos, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Essa palavra também, eu queria que você se inscrevesse no meu canal do YouTube, né? A gente tem abençoado muita gente, mas temos um poder para alcançar muito mais pessoas. Então, se inscreva no meu canal do YouTube, tá? Dá o joinha, dá o link lá, para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam abençoadas. Amém? Vamos orar. Pai querido, te dou graças por esse momento tão maravilhoso, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Papai querido, nós entendemos que o Senhor tem poder e tem todo o poder, papai, e as nossas vidas estão diante do Senhor. Eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo nesse momento, ó Deus querido. O Senhor sabe das circunstâncias, das adversidades que ela tem passado. Ó meu Deus, do medo, das inseguranças, ó Deus, das incertezas, papai. Mas o Senhor nos deu foi muito poder, Pai. Então que manifeste o teu poder sobre a vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Papai, que seja repreendido todo espírito de covardia, de medo sobre essa pessoa. Ó Deus querido, que o Senhor dê a ela sabedoria, para ela levantar a cabeça, ó meu Deus, e pensar com a mente do Senhor, já que a tua palavra diz, ó Deus, que nós temos a mente de Cristo. Pai, eu abençoo a casa desse meu irmão, dessa minha irmã, a família, o trabalho, os negócios, meu Deus, os sonhos, papai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu libero cura, eu libero unção, eu libero, meu Deus, o poder do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.